Olá, gente, tem Lobo na área, André Wolf de volta com alguns estudos sobre as cartas, né, as cartas Wicca. Não estou, vamos dizer, não estou num bom momento na minha vida. Quase eu não estou tendo inspiração para fazer esses vídeos, mas compromisso é compromisso e eu quero provar para mim mesmo que tudo que eu começo eu termino. Nem que isso seja meu último trabalho, certo? Fazer essa conclusão dessas cartas. Mexendo nos áudios que eu tenho das minhas cartas e eu escolho o modo aleatório, saiu no meio dessa escolha a carta, o primeiro áudio foi a carta do gato preto. O que é o gato preto? Eu observando na minha playlist, ele não está incluso na minha playlist, ok? Então hoje o estudo dele é sobre o gato preto. Vamos dar uma olhadinha no que é que essa carta tem. Ela vai aparecer desse lado ou desse, eu acho. O gato preto é uma imagem cujo o elemento principal da carta, que você vê em maior destaque, é um gatozão preto, muito sério, muito fechado, muito posista. Nesse gato ele tem um pingente com o olho de Horus, é um símbolo egípcio, certo? Dá para observar que ele tem uma ligação, é uma carta muito puxada para a cultura egípcia. Adorei o áudio. Na carta, ao lado do gato, possui duas colunas, né? Tem duas colunas ao redor do gato, que faz uma alusão muito parecida com a questão de algumas cartas do tarô, que é o caso da papisa, que tem duas colunas, o caso do hierofante também tem duas colunas, e o caso da justiça, que também apresenta duas colunas, conhecido como as cartas. Elas têm um nomezinho, uma palavrinha que são ligadas por conta de elas possuírem essas colunas. São as chamadas cartas de sustentação. Papisa, hierofante e a justiça. Incluindo também e essa coluna, essas duas colunas, é como se fosse uma entrada de um salão. Você observa uma certa profundidade, onde lá no fim tem um trono, uma cadeira, um local. E percebe-se que é um lugar de reuniões, porque entre o gato e o trono existe um espaço ocupado por um círculo no chão, um círculo de magia contendo uma estrela de 5 pontas e 4 velas de cada cor. Provavelmente a ponta de cima tem uma, só que o gato está na frente e não dá para mostrar. Então é uma reunião mística, onde o gato está ali com a cara de quem está observando quem entra e quem sai. A gente sabe melhor do que ninguém, principalmente para quem tem gatos e principalmente para quem tem um pouco de conhecimento sobre espiritualidade, sabe que os gatos eles são bastante diferentes dos cachorros. Os gatos eles têm uma facilidade de ver coisas, observarem coisas, eles veem os mortos, verem espíritos, eles têm uma facilidade de conexão muito forte com o mundo espiritual. Então esse gato na frente da carta está como se ele estivesse ali observando quem entra e quem sai, fazendo uma análise de tudo que se passa por aquele portão. É como se ele fosse um guardião dos portões. Então vamos aos elementos que essa carta tem em referência com algumas informações. Como essa carta é muito puxada para o lado egípcio, porque você vê as escritas nas colunas, elas são puxadas para o egípcio. O símbolo que tem no pingentezinho do gato é o olho de Horus, que também é um símbolo egípcio. E geralmente quem costumava ter muito tronos em salas com colunas era aqueles faraós. O que remete que os gatos eles têm uma puxada egípcia. E a deusa, chamada a deusa dos gatos, é chamada Bast, que eu acho que essa imagem aqui. Mas não é só necessariamente a Bast, a deusa egípcia, a qual os gatos têm alguma alusão. O livro comenta que ele também possui alusões com a deusa Diana, Freya, que é uma das assistentes de Odin na cultura nórdica, Hecate, que eu já falei, que é aquela bruxa dos portões, né, a bruxa das trevas que fica na escuridão, e a Bate, né? Então, o gato preto, ele tem uma alusão, isso qualquer gato, né? Mas o preto geralmente ele é ligado às pessoas que têm algum viés voltado com a magia. Você pode prestar atenção que no Harry Potter o bicho da Hermione é um gato, não necessariamente um preto, mas gatos são gatos.
É porque o pessoal tem uma certa, vamos dizer assim, exagero referente a certas coisas, que dizem que gato preto dá azar, o som que a coruja emite é um agouro anunciando desgraça ou morte. As pessoas costumam fazer muito essa alusão a essas coisas, e não tem nada a ver. Então o gato tanto faz ser preto, branco, malhado, gatos são gatos. Só que os pretos parecem que tem uma coisa mais puxada, né? Principalmente as bruxas, elas gostam mais da pelugem preta. Eu particularmente também sou louco por gato preto, ou branco, ou então puxado para aquele cinza fumaça. Bom, os gatos também, ele tem uma, vamos dizer assim, uma representação muito voltada com o psiquismo feminino, certo? O livro fala que ele tem assim uma ligação muito grande com o psiquismo feminino, porque os gatos são aqueles que são de observar as coisas que acontecem. E a parte feminina, da parte energia da feminina, tem muito disso, essa questão de psiquismo e intuição. Aliás, de percepção e intuição. Fica ali percebendo as coisas, analisando, fazendo, vamos dizer assim, processamento de informações, e muitas das vezes essas coisas estão ligadas à intuição. Às vezes chega algo do nada para as mulheres, a energia feminina, tanto faz ser mulher ou não, mas aquelas pessoas que têm o lado feminino muito forte, eles têm essa tendência de ficar analisando, percebendo, vendo tudo que está ao seu redor. E ao mesmo tempo começa a intuir coisas, começa a observar eventos, começa a olhar coisas e começa a fazer deduções de eventos ou de coisas ou situações que não estão agradando. Então o gato tem muito disso. E a gente pegando agora aqui no miudinho o significado da carta do gato, que tem, eu separei aqui vários itens, mas eu vou selecionar alguns para colocar na minha lista de palavras, porque são muitas informações, mas eu queria colocar apenas uma sequência de 2 palavras, para não ficar coisas longas. Então, eu já dei uma brechazinha aqui sobre o que é o significado da carta, principalmente nessa introdução, porque todas as cartas no livro têm uma introdução, fora o nome da carta, a palavra-chave, as 3 fontes de energia, que são 3 palavras extras, que tipo resumem a carta. Aí do lado geralmente tem uma especificação falando alguma coisa da carta, do animal, do símbolo em si, que foi justamente isso que eu falei sobre a questão das deusas. Agora vamos aos seus significados. Uma das coisas que para gato preto sair numa jogada significa o seguinte: o tema principal dessa carta é abra do olho. Preste atenção. Percepção, observar, é observação e análise. Por isso que a primeira coisa que a carta fala a respeito disso é a questão de você aguçar, aumentar as suas percepções. Você vê tudo que está ao seu redor, o ambiente. É como o próprio texto inicial fala, os gatos eles percebem tudo, eles veem tudo, eles sentem tudo, eles não deixam passar nada. É um tipo de bicho altamente estranho. Se você for observar mesmo um gato no seu miudinho, você parece que vê que o gato está ficando doido. Fica olhando para a parede, fica em certos lugares, fica em cantos que às vezes dá susto na gente. Pelo menos eu já tive vários gatos, e tem histórias que eu for contar aqui, dá medo. Uma informação que essa questão da percepção e da carta chega para você tomar cuidado com as invasões psíquicas. Você tem que ter uma ideia do que está ao seu redor para que você não sofra de invasões psíquicas, físicas ou energéticas. Tanto faz ser pessoas como energias que você percebe que tal local não está legal para você. Mas é muito mais, ele pede para você ter este cuidado, ele pede para você fazer essa observação, mas para você também não ficar noiado. Porque uma coisa é você ter atenção, chegar a um ponto de noiar por uma coisa que você não está nem sentindo. Às vezes é só uma impressão.
É para você não ficar noiado, não é você ficar ali caçando cabelo em ovo, mas é para você ter uma consciência que as coisas não estão nos seus lugares. As coisas não estão nos seus devidos lugares. Então, cuidar para não confundir exagero com consciência. É só para você observar. Observe que os negócios não estão no lugar como é para ser. Por quê? Porque tanto o reino das energias como o reino físico é a mesma coisa. São reais. Eles existem. Existem pessoas que têm uma facilidade muito grande de pressentir algumas coisas do mundo energético. Eu, por exemplo, eu estou seguindo algo agora. Eu não vou falar, né? Não vou dar spoilers nem nada, mas eu vou dar um tempo a certas coisas minhas. Tanto que eu vou tirar muitos vídeos de circulação para deixar só esses e algumas coisas que eu vejo que é relevante. Mas certas coisas elas não deixam de acontecer por mais que a gente mude a percepção e o conhecimento em cima de algumas coisas. Como por exemplo, nessa questão de que há pessoas que têm uma percepção muito forte, no meu caso são os meus ouvidos. Sempre que alguma coisa está próxima, presenças, energias ou algo, meu ouvido parece que tem um apito dentro que dói lá no juízo. Eu tenho um negócio comigo referente a essa questão de percepção. Eu tenho meus ouvidos muito aguçados, por isso que nem todo tipo de música me agrada e certas músicas me chamam muita atenção. Certo? Porque eu percebo que vibrações sonoras elas são extremamente perigosas. Isso eu tiro por mim. Então, sempre que eu sinto presenças ou algo do tipo, meus ouvidos dão um apito que chega a dói lá dentro do meu juízo. E geralmente pessoas que têm guias, guardiões, essas coisas, eu tiro pelo rapaz que vive na minha casa. Quando ele passa por mim, que eu sei que ele está carregado ou tem algum deles na área, quando ele está de um lado, meu ouvido pia do lado que ele está. Quando ele vem para o outro, meu ouvido faz um zumbido no lado que ele se encontra. Então eu estava observando isso em mim. Então meus ouvidos eles têm uma facilidade muito grande de detectar essas coisas. E quando eu estou só que piam os dois, é alguma coisa ao redor que não está bem. Já sabe que é o sinal de alerta. É o sinal para que, aí já vem a outra recomendação. É sinal que é preciso que eu abra o olho dessas energias para poder ter uma ideia do que seja. Porque tem pessoas que têm a percepção que as coisas não estão bem, mas não sabem do que se trata. Não tem como ela saber. Ela sente que a coisa não está legal, mas ela não consegue identificar o que é. Eu, no meu caso, eu dei uma pausa com essa história de mediunidade. Certo? Eu dei uma pausa com essa história de mediunidade e eu estou retomando para uma nova linha de pensamento. Por isso que eu estou um pouco afastado das coisas aqui. Então, a carta chega dizendo que não é para você pirar. Eu percebi que as coisas não estão bem, agora eu vou ficar, meu Deus, é aquilo outro. Não. É para você ter um pouco de paciência, porque infelizmente a gente não tem, uma das coisas que eu já falei, eu acho que em várias cartas a gente não tem controle de nada na vida. A única coisa que a gente tem controle são as nossas reações baseadas nas coisas que chegam até a gente. Então se você vê que o negócio não está bem, você está vendo que o negócio está pesando, você tira o time de campo. Se o negócio não está bem naquele lugar, se você puder sair, você sai. Se for uma pessoa que está incomodando, você dá um jeito de fazer a pessoa sair de circulação. Tira dali, afasta. Educadamente pede para a pessoa se retirar, ou se você está vendo que a pessoa não sai, mas que você tem a liberdade de sair, então some. Como diz a Márcia, aquela Márcia, que eu não sei como é o nome, o pessoal chama Márcia, não sei o que lá, ela diz assim, área. Se você está vendo que o negócio não está dando para você, então área, some, abre espaço, sai de perto, continue a sua caminhada. Ela pede paciência, né? Uma das coisas que eu falei, quando você detectar essas energias, tenha paciência para você não se confundir. Às vezes é só uma impressão também. E ela diz, tenha paciência e continue sua caminhada, independente do que seja. Porque às vezes a pessoa acha que é alguma coisa e já de repente fica com aquilo ali na mente. Só que o que acontece?
Quando você vai botar aquilo na mente, às vezes nem é, você acaba transformando aquilo em realidade de tanto você pensar, de tanto você falar, de tanto você querer que aquilo seja verdade. E acaba virando verdade porque você deu poder a ela. E mais uma vez a carta chega com uma recomendação, que eu já acho que eu já falei isso várias vezes nesse vídeo. Atenção às coisas à sua volta. Atenção também a quem, agora não é referente a energias, mas sim pessoas. Preste atenção às pessoas que estão ao seu lado, porque nem sempre as boas intenções está visível. Olha a raposa do baralho cigano. Raposa em pele de cordeiro. Preste atenção que nem sempre as intenções de cada um é real. Às vezes nem sempre a pessoa se mostra o que é. Às vezes a pessoa está tentando se aproximar para conseguir informações. Enfim, para chegar num denominador comum, observe as pessoas que estão ao seu redor e observe, principalmente, quais são as suas verdadeiras intenções. Ali no miudinho, o que é que realmente a pessoa quer? Para que você aumente suas proteções. Quando você vê que o negócio não está combinando Lé com Cré, aumente suas proteções e principalmente não deseje nada a ninguém. O que é podre se acaba sozinho. Fruta podre se acaba sozinho. Agora, claro que ela junto de outras, ela estraga quem está perto. Então, isola, sai fora, ó, a área manda para outro lugar, ou então você mesmo se retira. Aumente suas proteções, poupe suas energias, caso essas pessoas sejam um vampirinho da vida, e descanse, relaxe, porque o que é para ser mostrado vai ser mostrado, mas isso é um poder de uma outra carta. Essa carta ela só fala referente a isso. Abra do olho, preste atenção, analise, observe o seu redor e veja se as coisas estão bem. Se as coisas não estiverem bem, não é para noiar, não é para pirar na batatinha, não. É simplesmente para você ter consciência que as coisas não estão legal. E se as coisas não estão legal, simplesmente se concentre, se proteja e deixa seguir. Porque logo logo a verdade ela aparece. E quando ela aparece, aí cada um pega o seu.